Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Prorrogue seu empréstimo sem complicações direto no aplicativo. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, às 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E para o Rio Grande do Sul e para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Se você pretende ter a programação real time da RDC TV como se fosse televisão através da internet, você acessa o nosso site rdctv.com.br, acrescenta ali /ao vivo e você tem acesso direto no player do nosso site com a programação real time da RDC TV. Se você prefere lives dos programas, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo, live do Virando o Jogo, você tem a possibilidade das nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube e Facebook, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco, vai estar conectado com o Rio Grande, conectado com a RDC TV, tá certo? E se você quiser saber algumas coisas dos bastidores aqui da RDC, você acessa o nosso Instagram, para o Instagram também, RDC TV Digital, e você vai saber o que acontece nas internas, nos bastidores aqui da RDC TV. Estamos começando esse mês de junho, de volta, como vocês podem observar, já aos nossos estúdios aqui, depois de um período em que ficamos com o programa em home office. E neste início do mês de junho, que nós estamos realmente muito otimistas para que as coisas se normalizem, ou pelo menos tenham essa tendência de normalizar o mais breve, o mais rapidamente possível, né, nós vamos tratar dos assuntos aqui relativos ao futebol. E nós temos um convidado muito especial hoje, que eu gostaria... Não está pegando o telão aqui, né? A gente está com um enquadramento diferente. A retomada do estúdio termina fazendo justamente isso, né? A gente fica com os enquadramentos diferentes aqui, tá? Mas eu queria saber se o nosso convidado muito especial do programa de hoje já está em contato conosco, se é possível colocá-lo aqui no telão ou ainda não é possível colocá-lo no telão. Bom, então enquanto isso eu vou fazendo a apresentação dos nossos colegas jornalistas que aqui estão. Fernando de Prímio. Boa noite. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, boa noite. Mais uma vez aqui sobrevivendo a essa falta de futebol. Mais importante que o coronavírus é não ter futebol. É verdade. E viver só de passado, né? Porque o que tem de videotape aí, de vitórias e de derrotas, tem sido uma grandeza realmente. Diogo Rossi. Tudo bem, bom, Diogo? Tudo bem. De volta aqui à casa, né? Estávamos antes em casa, nas nossas casas. Eu tava com saudade de ti, né? É a raça mais prejudicada pelo coronavírus, é repórter esportivo. Quando normal já não tem nada que falar, tem que inventar coisa, agora no dia sem futebol, então deve ser uma situação enlouquecedora, né? Porque não tem notícia. Não é tão fácil, mas né, a gente está tentando aí, né? Da melhor maneira possível, estamos tentando fazer, né, futebol como tem que ser feito. Acho que é bem complicado, né, essa fase, mas acho que ele está sobrevivendo bem, né? Não, Acho que a imprensa gaúcha, especialmente, eu tenho acompanhado a imprensa nacional, mas acho que a gaúcha, né, tá melhor, assim, tem saído bem, tem criado boas coisas. Tô feliz aí pelo que a gente tem produzido. A oportunidade estão buscando... a oportunidade está surgindo para buscar coisas, resgatar algumas coisas, fazer algumas pautas diferentes, sair do dia a dia, né? Está sendo bem interessante. Eu só queria uma informação da produção, se já nós temos contato com o nosso entrevistado, né, que vai entrar pela internet, ou ainda não temos condições. Falhou a conexão. Essa plataforma é uma coisa fantástica, essa tal de VMix aí é realmente extraordinária, mas em breve a gente já vai voltar com a plataforma Zoom, se Deus quiser, né? E tomara que permita aí que a gente consiga, porque sofremos bastante, hein, Diogo? Sofremos bastante com essa plataforma VMix aí. Claro, tudo é ao vivo, né? Então a gente tem que falar o que está acontecendo.
Ele nos escuta, viu, Rogério? Nosso convidado está nos escutando. A informação que eu recebo é essa. Ele nos Então, escuta. né? Não pode falar mal dele, então. Foi bom. Mas foi não, bom. mas esse aí... Ó, a voz dele está saindo, não está saindo. Como diria lá, né? Ele foi prefeito lá na região também, da minha região missioneira, né? Como a gente diz por lá, ó, o sotaque, agora chegou o semblante também. Ó, mas chegou. Daí está. Nosso convidado muito especial nessa retomada aqui do Virando o Jogo nos estúdios da RDC, deputado federal Osmar Terra, ex-prefeito de Santa Rosa. Eu estava falando lá, né, que para a nossa região missioneira da produção também, a gente fala, ó, o sotaque tá bom, mas o semblante não chegou ainda. Agora já está com sotaque e semblante aqui. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela RDC TV. É um prazer aí poder participar do programa. A satisfação é nossa, principalmente porque agora, na abertura do programa, o Fernando já dizia, estamos aqui, não é? E mais do que ansiosos com essa história de coronavírus, ansiosos pela volta do futebol. E eu já lhe pergunto, deputado Osmar, o senhor médico, né, é importante que a gente sempre repita isso, médico, já foi secretário da Saúde aqui no Rio Grande do Sul, enfrentou uma epidemia durante a sua gestão na Secretaria da Saúde, é especialista, é médico sanitarista, especialista em saúde pública, não é? E o que a gente, nesse momento em que vê outros países do mundo aí já retomando o futebol, alguns nem pararam com o futebol, qual é a sua visão sobre a volta dos campeonatos, das disputas esportivas, especialmente o futebol aqui no Brasil? Bom, Rogério, eu posso dizer que desde o início eu tive uma posição crítica sobre essa decisão de fechar, de fazer lockdown, fazer quarentena. Isso nunca foi feito em epidemia. Eu, na verdade, quando fui secretário, enfrentei 3 grandes epidemias aqui no estado. A primeira de dengue, uma de febre amarela e o H1N1, que foi uma pandemia que entrou aí pela Argentina, né, e causou muitas vítimas aqui no estado. Então, foi uma vivência assim, muito intensa, que eu aprendi muito, né? Nós tivemos que tomar decisões assim, muito dramáticas em cima da epidemia, mas uma coisa eu posso te garantir, o que está sendo feito não adianta nada. Essa quarentena, esse lockdown, não reduz um caso, não reduz... Tanto é que nós estamos com 30 mil mortos em plena quarentena, né, no Brasil. Então, isso não alterou a velocidade de contágio do vírus. O vírus está subindo, fazendo uma curva igual à curva que ele faria sem quarentena, sem nada. Talvez até mais aguda, porque há um contágio maior quando as pessoas estão fechadas em casa. O vírus não fica do lado de fora da janela, ele entra na casa. Ele entra através dos portadores assintomáticos, né, que são mais de 90% das pessoas que se contaminam com o vírus, não sentem nada, né, e transmitem o vírus. Tivemos uma queda de sinal na internet. Todo mundo. Então, nós temos que mudar quanto antes voltar à normalidade. O que é a normalidade? Tem preceito científico de enfrentamento a todas as epidemias, que sempre foram feitos. Essa história de quarentena e lockdown é uma novidade. Nós estamos servindo de cobaia para uma experiência que está sendo feita mal sucedida. Os países que não fizeram lockdown e quarentena são os países que têm menos gente, menos mortes, têm o melhor resultado, né? A própria China, que foi o primeiro lugar que apresentou a curva da epidemia, né? Se desenrolou toda a epidemia do começo ao fim, ela durou 76 dias lá na China. E fez um lockdown. A China aí sim, ela fechou, porque não sabia como é que o vírus ia se comportar, né? Era o primeiro lugar que estava vivendo a experiência da epidemia. Então, eles fecharam e deixaram o resto da China ficou aberto, mas a província de Hubei ficou fechada. Depois abriram, a China está com vida normal. O Xangai nunca parou de funcionar, comércio, indústria, escola, né? Na Coreia também não, em Taiwan também não, no Japão também não.
Então, houve uma diferença de postura da Ásia e da Suécia, que também não fechou nada, né? Em relação a outros países que fecharam tudo com medo, com o susto que levaram de uma instituição inglesa chamada Imperial College, que disse que seria a maior epidemia da história humana, e morreriam mais de 40 milhões de pessoas. E que a única maneira de enfrentar isso era fechar tudo em lockdown e quarentena por 18 meses. 18 meses é a proposta. E aí os governantes ficaram diante dessa decisão, uns não aceitaram, outros não quiseram pagar para ver e pegaram carona no medo, né? E o que aconteceu com os nossos governadores, né? Embora o presidente não tenha, sempre criticou, disse que não ia adiantar nada essa quarentena, né? Mas ele não pôde fazer nada, ele não pôde disciplinar, regulamentar o enfrentamento à epidemia, porque o Supremo Tribunal Federal delegou para os governadores, e disse que o presidente não devia fazer nenhuma estratégia, não pertencia ao presidente a tarefa de fazer isso, era aos governadores. Então, os governadores todos fecharam, fizeram lockdown, está aí, 30 mil mortos, era para evitar uma quantidade grande de mortes, era para evitar uma quantidade grande de doentes, e não alterou nada, o vírus seguiu o seu percurso. Então, eu acho que a vida deve voltar ao normal o quanto antes. As pessoas têm que tomar, como a ciência manda, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, tomar distanciamento de 1,5 metro, né? Mas voltar a trabalhar. As lojas nunca deviam ter fechado, os shoppings nunca deviam ter fechado, né? E as escolas nunca deveriam ter fechado também. A nossa experiência no H1N1, nós não fechamos nada, e quando nós fechamos as escolas, logo em seguida nós reabrimos, porque nós vimos que as escolas, as crianças se contaminavam mais fora da escola que dentro da escola. A escola organizada, ela evita muito mais contágio do que as crianças jogando futebol na rua, videogame na casa dos amigos, brincando, né, na praça. Então, há um equívoco muito grande no que foi feito e que tem que ser sanado o mais rápido possível. Eu sei que todos os estados agora estão... A curva está caindo, né? Nós já estamos... O vírus subiu, fez o pico e desceu, está descendo, né? Ninguém evitou essa trajetória do vírus, ele contaminou todas as pessoas que ele tinha que contaminar, está contaminando, está virando, já está descendo, está diminuindo o contágio agora, e ele vai terminar a epidemia, termina em junho, né? O que pode se fazer é fazer muito o que a Coreia fez, outros países fizeram, mas principalmente a Coreia. Eu queria tomar como exemplo. A Coreia testou muito as pessoas, fez o teste. O Brasil ficou só mandando ficar em casa e não testava, não tinha teste. Um absurdo isso, né? E só assustando as pessoas, né? Assustando, todo mundo em pânico, né? Então, com a testagem, tu resolve muito disso. Por exemplo, eu acho que os estádios de futebol, eu acho que a gente tem que evitar ainda aglomerações. A gente pode trabalhar, pode ir para a escola, pode ter vida normal na indústria, na loja, no comércio, área de serviços, mas as grandes aglomerações ainda devem ser evitadas, né? O carnaval foi um grande disseminador do vírus, né? Foi logo depois do carnaval que a epidemia explode no Brasil, né? E o vírus já estava circulando aqui muito antes, né? Então, como é que eu entendo que dá para fazer? Futebol, acho que pode se jogar desde que os jogadores estejam testados. Testa os jogadores, não tem o vírus, joga e transmite por TV, pelo rádio, pela televisão, né? O jogo pode ser transmitido, né? E deixa mais para quando terminar totalmente, que reduzir praticamente a zero aí o número de casos, né? De mortes, aí se volta à vida normal total, né? Nesse período já de queda do número de casos, e tu não vai ver essa queda no número de casos notificados, tu vai ver nas internações hospitalares, né? A curva é feita pelas internações hospitalares a cada dia, né? Somando a semana de internações hospitalares, você vai ver que agora, a cada semana, interna menos gente, né? Até terminar. Nesse momento, já dá, na minha opinião, né? Já dá para fazer um campeonato, desde que as pessoas, o estádio não tenha gente no estádio.
que os jogadores sejam testados, os que não tiverem vírus, não forem portadores assintomáticos, podem jogar sem problema, não tem nenhum impedimento para isso. Como pode trabalhar, como pode estar no supermercado trabalhando também, como pode, hoje mesmo com quarentena, não fechou supermercado, não fechou farmácia, não fechou padaria, né? Os jogadores também podem ter a sua atividade física, desde que não tenham não tenham constatado o vírus, né, nos testes. Deputado, o nosso colega jornalista Fernando de Prímio, né, publish da Sim. editora de Prímio, está conosco aqui e tem um questionamento também. Não, na verdade, Pois não. primeiro eu queria lhe dizer, deputado, que eu lhe acho uma pessoa de extrema coragem por ter enfrentado de uma forma muito transparente desde o início essa questão toda, né? Eu concordo com muitas das coisas que o senhor disse ao longo do tempo e sempre que eu tento, de alguma forma, defender junto ao meu círculo de amigos e mesmo na família, eu recebo duas contradições muito fortes. Primeiro, diz assim, mas o mundo todo está num caminho e o Osmar Terra está no outro caminho. Todas as grandes potências, os Estados Unidos, etc., o Reino Unido estão fechando, por que o Osmar Terra teria a saída para o problema independente de todas essas outras, contra essas outras todas opiniões que circulam? E a segunda questão é que até o Correio Brasiliense colocou esses dias que o senhor teria dito que um número X de mortes, eu não sei exatamente qual foi, que o número já teria superado 14 vezes mais. Eu queria, como é que o senhor encara essas críticas? Porque, na realidade, eu acho o seu discurso muito transparente, muito correto. Eu não consigo entender por que um jogo de futebol não pode ser jogado se são 22 pessoas que estão em quarentena, ou não estão em quarentena, mas são testados, 22 caras vão entrar para jogar bola, não há aglomeração nenhuma, o contato é mínimo, eles estão todos testados. Eu acho um absurdo que não haja futebol desde que sem público. E aí, por que não pode haver futebol? Mas eu acho que o senhor assumiu uma posição muito corajosa desde o início, mas tem essas duas colocações. Primeiro dizem assim, mas ele está indo na contramão do mundo todo, por que só ele teria a fórmula mágica? E a segunda questão é que o senhor teria dito em algum momento que haveria um número X de mortes, e esse número já superou, segundo o Correio Brasiliense, 14 vezes o que o senhor teria dito. Como é que o senhor encara essas contestações? Eu posso dizer o seguinte, na verdade que eu não estou propondo nenhuma fórmula mágica, eu estou propondo o que se fez até hoje em todas as epidemias, né? O que a Suécia está fazendo, o que a Coreia está fazendo, o que a própria China, o que o Japão está fazendo. Eu não estou propondo, não é o mundo todo que está com a posição e eu estou sozinho do outro lado, é pretensão demais, né? Eu estou seguindo as regras que nós usamos. Eu enfrentei várias epidemias, as regras que nós usamos para enfrentar as epidemias. Fechar loja, fechar restaurante, fechar escola, não reduz o contágio. Eu fiz acompanhamento, tinha um grupo de especialistas, infectologistas, epidemiologistas acompanhando, e tinha trabalhos publicados, o CDC fala que não adianta fechar a escola, o CDC lá dos Estados Unidos, né? Então, o que nós estamos sendo vítimas nesse processo é de uma novidade, e é essa novidade que eu critico. A essência da minha discussão é dizer que a quarentena é inútil, que a quarentena e o lockdown é inútil, até porque eles nunca foram feitos na história humana. Dessa maneira, nunca foram feitos. Todas as epidemias anteriores se tinham um passo a passo de proteção individual, de distanciamento para trabalhar, mas todo mundo trabalhava, a escola funcionava, se protegia o grupo de risco, deve proteger o grupo de risco, que nesse caso são os idosos. No H1N1, os idosos não tinham problema, é incrível, né? Eles tinham uma imunidade cruzada com uma epidemia da gripe asiática, com a pandemia da década de 50. Então, quem nasceu na década de 50 não tinha problema. Já tinha imunidade, é como se tivesse sido uma vacina lá em 1950 e poucos e não pegava a doença. Mas as mulheres grávidas eram as principais vítimas, né? E, portanto, era uma epidemia muito violenta, o H1N1. Então, nós seguimos o beabá da ciência. A ciência está fazendo exatamente isso. Inclusive, está servindo de contraponto com a Inglaterra,
que tinha ido nessa direção, depois se assustou, resolveu fazer o lockdown com quarentena, e a mortalidade na Inglaterra é muito maior que na Suécia, por habitante. Não é em números absolutos, por habitante. Né? A Coreia tem a menor mortalidade do mundo. Tem 200 mortes, eu acho. É uma população maior que a de São Paulo. Né? Mas eles testaram todo mundo. Eles saíram atrás do vírus. Eles foram localizar o vírus. Não esperaram o vírus vir atrás das pessoas. E foram isolando as pessoas. O isolamento e quarentena é para quem tem risco e para quem tem doença. Não é para as pessoas sadias. E essa ilusão de que as pessoas estarem fechadas em casa, estão protegidas do vírus, é uma ilusão. Isso não... A Itália se fechou em quarentena no dia 9 de março, toda a Itália fechada em quarentena, ninguém saindo de casa, o exército na rua, é estado de sítio, para ninguém poder sair, é quase lei marcial. Bom, aí vai todo mundo pensando, agora vai cair, vai acabar a epidemia, né? Porque ninguém sai na rua, ninguém vai pegar o vírus lá fora. Né? Qual foi a surpresa? Triplicou em 12 dias, já tinha 3 vezes mais casos novos por dia. As pessoas se contaminavam em casa. Né? Já tinha o portador assintomático, contaminava o pai, a mãe, o vovô, a vovó. Ficar fechado dentro de casa, o ar fechado da casa já é o melhor lugar do mundo para o vírus. Caminhar na beira da praia é o lugar mais seguro do mundo para não pegar o vírus. E ficar fechado em casa, por isso que no inverno a gente gripa mais. A gente pega não só por causa do frio, mas porque a gente fica confinado em casa. Né? E uma pessoa que tem vírus da gripe e tal, pelas gotículas, é muito mais fácil ela contaminar quem está convivendo intimamente com ela do que contaminar uma pessoa caminhando na rua. Né? Então, o que eu estou dizendo é que eu não estou inventando moda nenhuma, eu estou dizendo como o Prêmio Nobel de Química agora, o Michael Levitt, ele falou a mesma coisa, ele disse que essa quarentena só serviu para destruir a economia, não serviu para reduzir um caso. Ele tem os acompanhamentos, ele fez, inclusive, o acompanhamento. Tem pelo menos 8 pesquisas do mundo hoje acompanhando o resultado das quarentenas, mostrando que a quarentena não impediu o vírus de fazer o trajeto dele. Que a ideia toda as curvas são assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma curva de uma virose, de uma epidemia viral, de uma pandemia. Isso aqui é da gripe espanhola, em 1919. Ó. Ela sobe, né? Ela sobe e desce e dura mais ou menos 13 semanas entre a subida e a descida. Essa aqui é a gripe agora, lá em Wuhan, na China. Ela sobe e desce. Né? Essa é igual, aqui durou 11 semanas. Né? Essa aqui é do H1N1. Ó. Isso aqui uma coluna tá mais fininha, porque está mais estreita, porque são semanas aqui. Ela durou 13 semanas, entre a subida e a descida, e terminar a epidemia. O mundo todo já parou de crescer a epidemia no mundo. Ó. Ela subiu, isso aqui somando todos os casos do mundo. Estabilizou, ela tende a cair. O que está segurando um pouco aqui no alto é o Brasil ainda, né? São os países que tiveram a epidemia depois. Mas olha só, a epidemia da Alemanha. A Alemanha já desceu, 13 semanas. Aqui, o Reino Unido, já desceu. O mundo todo está tendendo a terminar a epidemia. O Brasil não vai fugir disso. A diferença é que o Brasil começou uns 35 dias depois da Europa. Isso aqui é que dá a medida da curva. Isso aqui é o número de internações por semana. Esse azul é o coronavírus. Isso aqui é de síndrome respiratória aguda grave, das infecções respiratórias. Mostrando já uma tendência de queda. No Brasil, isso aqui é Brasil. Né? Então, a Itália, a Itália também, a curva já desceu. A Espanha não tem... Hoje foi o primeiro dia, desde que começou a epidemia, que não teve uma morte, não registrou mais nenhuma morte. A tendência, olha aqui a Espanha, a tendência é terminar, né? A nossa também vai ter aquela história que o ministro Mandetta disse, que a epidemia agora que ia começar a aumentar, que ia ser lá no final de julho, o pico, e depois ia até setembro, outubro. Isso não existe, isso não tem base científica nenhuma. Isso não tem lógica, inclusive, científica nenhuma. Então, eu posso dizer para vocês que nós, em primeiro lugar,
que nós temos, eu estou me baseando em ciência pura, né, em pesquisa, em dados recentes, inclusive estados americanos sendo comparados. Sabe que 6 estados americanos, os Estados Unidos têm esse negócio, o estado não segue o que o governo faz, pode não seguir, tem autonomia. Então, os estados não seguem e 6 estados não seguiram. Comparando os 6 estados com os 44 que fizeram quarentena e lockdown, eles estão muito melhores. Estão muito melhores, tem muito menos mortalidade, tem menos mortalidade das outras doenças, porque as pessoas estão morrendo de outras doenças também, porque estão com medo de ir no hospital. Então, elas acabam morrendo em casa, elas acabam... As pessoas que se tratam de câncer não estão se tratando, porque estão com medo de ir no hospital, então tinha que fazer quimioterapia, tinha que fazer um monte de coisa. Elas vão ter o caso delas vai ficar mais grave. Então, é uma conduta totalmente errada, ela não está baseada na ciência. Não tem uma evidência científica que funcione esse negócio. Nunca se fez na história humana. Quarentena de pessoas sadias, isso nunca houve na história humana. Fechar a loja, quebrar tudo, não tem experiência. Vocês imaginam se cada pandemia vai ser isso? Nós temos uma pandemia a cada 10 anos. Nós vamos liquidar com a economia do mundo, vamos liquidar com o futuro, para os nossos filhos, nossos netos. Não é a maneira de enfrentar a epidemia essa. É a maneira errada. E a experiência está aí, 30 mil mortos, com tudo fechado. Não adiantou. Agora São Paulo amanhã está abrindo, o Rio Grande do Sul já está com essa conversa de bandeira e tal, tomara que abra logo, né? Santa Catarina abriu um mês. Florianópolis é a cidade que tem menos casos hoje, proporcional, a capital que tem menos casos proporcionalmente, e está aberta há um mês. Já shopping funcionando, tudo funcionando, já dá para comparar, né? Então, não tem porquê. Por isso que eu não estou sozinho. Eu quero dizer para vocês que eu estou seguindo uma linha de coerência com a ciência de como enfrentar epidemias. Eu tenho experiência vivida, que pouca gente tem. Mesmo os que me contestam não têm essa experiência. Eu tenho. Né? Não é mérito meu, não, é porque foi uma circunstância. Né? Mas eu tenho experiência. E quanto ao número, eu quero dizer que o número não era a coisa principal. Quando eu estava discutindo quarentena ou não quarentena. Aí você me perguntava, mas e o número? Porque o número que tinha, aliás, os únicos números que tem de previsão é o do Vital Lamarino, o Átila Lamarino, né, que é um youtuber, que pegou aquela previsão catastrófica do Imperial College e aplicou no Brasil. 1.150.000 mortes. Essa é a previsão dele. Aí, sempre que eu falava, vinha essa previsão. Aí, depois veio uma outra da revista Intercept, disse, não vai ser 1.150.000. Vai ser 432.000. Fechando, quarentena e tal, dá 432.000 mortes. Então, são números catastróficos, são números absurdos, que nenhuma epidemia causou tanto dano assim no Brasil, né? A pior foi a gripe espanhola e não teve esse tamanho, né? Então, são números fora da realidade, completamente. Aí me perguntavam, então, em quantos tu acha que vão morrer? Isso é um negócio terrível, né? Porque eu acho que a vida não tem preço, né? Ficar calculando quantos que vão morrer, né? Mas eu disse, olha, pode ter o mesmo número do H1N1. O H1N1 teve, somando todos os casos de H1N1 que tiveram no Brasil até agora, de 2009 para cá, então, uns 4 mil, 5 mil, foi a minha previsão. Nem assim, eu dizia, quem é que acerta uma previsão? Nem o tempo tu acerta daqui a um mês, entendeu? Nem a meteorologia acerta o tempo daqui a um mês. Então, eu simplesmente quis mostrar que esses números eram absurdos que eles estavam fazendo, eram números para assustar a população. E que eu te garanto que a minha margem de erro vai ser muito menor que a dele. Né? Então, eu acho que essa não é a questão principal. A questão é o impacto que tem a quarentena na vida. Quem pode fazer quarentena, Fernando? Quem é que pode fazer quarentena? É quem tem dinheiro no banco, a geladeira cheia, quem tem salário garantido. A maioria da população, principalmente a mais pobre, está sofrendo muito, está passando fome. Se não fosse essa mesada que o presidente Bolsonaro está dando aí de R$600 para 1.200, para muitos filhos, se não fosse isso, estava uma miséria absoluta, estava um desespero absoluto da população pobre. Os diaristas perderam os contratos, as pessoas que trabalhavam por empreitada perderam o seu trabalho, os trabalhadores informais perderam tudo, né? Uma quantidade gigantesca de pessoas sendo demitidas. Onde é que já se viu isso? Isso não reduz nada da epidemia. Isso é uma decisão política errada, né? Que tem que ser
revista o mais rápido possível. E o esporte também entra nisso, né? O esporte testando e estando só as pessoas testadas ali em contato físico, não tem problema. Qual é o problema? Se elas ficam dentro de casa juntas, por que não pode estar no campo de futebol? Né? Tá certo. Deputado Osmar Terra, muito obrigado pela sua participação aí, diretamente de Brasília, aqui no Virando o Jogo. Essa questão da sua opinião, nós vamos aqui debater, inclusive com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, porque nós estamos justamente nessa expectativa da retomada, inicialmente, do Campeonato Gaúcho, de finalizar o Campeonato Gaúcho, que seria a primeira etapa dessa retomada. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua gentileza de participar aqui do Virando o Jogo da RDC TV. Um forte abraço. Um grande abraço, estou disponível aí sempre. Obrigado. Bom, tivemos aí a participação do deputado Osmar Terra, reafirmando aquilo que já é posicionamento dele desde o início, né, dessa quarentena ou desse lockdown, como queiram, ou isolamento horizontal. São vários nomes aí que terminamos utilizando. Vários telespectadores nossos, inclusive, estão fazendo um debate entre eles no Facebook. Isso é muito interessante, porque a proposta é sempre essa. A proposta de um programa de informação, de debate, é gerar o debate entre aqueles que estão assistindo. Nós temos já o Luciano Oxman. Não, ainda precisa o processo para ele entrar. Tá, então vamos fazer o seguinte, quero lembrar para vocês, né, que o restaurante Santo Antônio já está aberto desde o último decreto municipal aqui de Porto Alegre. O restaurante Santo Antônio já está reaberto, recebendo e de braços abertos aí. Eu sei que tem muita gente, hoje eu fui almoçar, inclusive, lá no restaurante Santo Antônio, não é? Mas se você ainda quer ficar em casa, o sistema de teleentrega do Santo Antônio está funcionando, basta que você ligue 3222-3130, 3222-3130, tem a teleentrega, tem também o sistema Takeaway. Se você está na rua e quer levar para quem está em casa, não é? Você encomenda, passa lá no Santo Antônio, que você sabe, né? São os filés incomparáveis que só o Santo Antônio oferece. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida, e você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Estamos com Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV, para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais, tanto pelo nosso site quanto pelas nossas redes sociais. Quero mandar não vou conseguir citar aqui todos, são muitos os telespectadores que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? Outros tantos devem estar nos acompanhando também pelo Twitter e pelo YouTube, né? E como eu disse antes, estão debatendo entre si. É muito interessante isso, sem dúvida alguma. O presidente da Federação, Luciano Oxman, já está em contato conosco. Ainda acho que não, estou aguardando o pessoal lá, vai colocar ele na tela. Queria saber da produção se já tínhamos condições, porque em cima, eu não sei... O presidente da federação tem conversado muito com o governo do estado, né? Ele disse que vai seguir a ordem do governo do estado, né? O que o governo do estado determinar é o que ele vai fazer. Logo, o governador, como o próprio Osmar Terra disse, né, tem optado por um sistema, né, das bandeiras, então acredito que vai aguardar mais um tempo, lembrando que todos os municípios, né, gaúchos que têm time para a disputa do campeonato estadual tem bandeira liberada para treinar. O detalhe é que os municípios, em algumas localidades, não liberam os times para treinar. Aí é aquela coisa, né, de quem manda, né, se é o governo, se é o município. São dúvidas que ficam e a gente, né, não tem como confrontar, não se confronta, né, então acredito que
Vai demandar mais um tempo ainda até para que o futebol gaúcho volte, mas tem uma previsão. Nós estamos em junho, a previsão é metade de julho. Quem sabe mais 30 dias aí já volte. Mas o Luxemburgo disse, né? Ou voltam todos de uma vez, ou não volta nenhum. Eu entendo que tem que voltar todo mundo junto também, até porque nós temos depois o desdobramento do Campeonato Brasileiro na sequência, a Copa do Brasil. Agora, o que me causa... o deputado Osmar Terra, ele falou a respeito disso, e o Fernando também, no questionamento que fez ao deputado, mencionou. Isso é o que eu fico assim, se a gente, né, seres comuns... Nós estamos sendo testados agora para entrar no shopping, no mercado e tudo mais. Tá? O jogador de futebol, ele vive cercado de todos os cuidados. Um alto profissionalismo, com fisiologista, com médico, com preparador físico, com totalmente testado o tempo todo. 22 caras, mas é 40 pessoas envolvidas, tá bom, 40 pessoas envolvidas, faz o teste lá, não tem... Que absurdo não poder jogar como se fosse, sabe? Eu acho que esse tipo, a gente vai às raias da paranoia em função dessa pandemia e se usa o futebol como uma espécie de exemplos. Mas, pelo amor de Deus, são 22 caras, um campo de futebol gigantesco daqueles, os caras têm que dar oi para ver é um absurdo, eu acho literalmente um absurdo. Por que não testar os jogadores que vão entrar em campo? Já estão jogando na Alemanha, já estão jogando na Espanha, vou começar agora, começou já, Portugal... Tem países que nem pararam, né? E os números não são estratosféricos. O exemplo mais emblemático, me parece que vai ser agora o da Itália, né? Eu ouvi hoje na Rádio Grenal, num dos programas de debate, o Roberto Pato Mori, que viveu muitos anos na Itália, né? Tem profundas ligações, inclusive de amizade lá e no mundo do futebol com a Itália. E ele trazia informação que a Itália vai retomar com torcida. Com torcida. Tá? Eu acho absurdo, mas a Itália faz o que achar melhor. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, olha, hoje eu fui no Zafari, perto de casa, ali do Centerlar, e não é a unidade maior do Zafari. Tem outras unidades do Zafari que são maiores. Mas ali... Pela dimensão da loja, o máximo de pessoas simultaneamente em compras na loja é de 600 pessoas. Então, 600 pessoas mais os funcionários. Tá? Vamos dizer que isso chegue a 700 pessoas. Vou botar por baixo, talvez tenha um número maior até de funcionários. Mas vamos lá. Será que num jogo de futebol nós teríamos 700 pessoas, 600 pessoas? Não, mas longe. Não teríamos isso. Não chega a 100. Sem torcida, né? Não, sem torcida, claro, sem torcida. São 22 jogadores, 44 jogadores no máximo, mais 10 caras de comissão técnica, 12. Sim, vamos botar a imprensa, vamos botar a mídia. Mas que nós tivéssemos o quê? Mais 100 pessoas da mídia. Não chega a 100 pessoas no jogo de gauchão, pelo amor de Deus. O Grenal foram 136, não né? Não chega, um jogo de gauchão. Olha, 120 pessoas estourando um jogo de futebol, todos distantes, todos usando máscara, pelo amor de Deus. Todos testados, inclusive com o termômetro que está sendo usado nos shoppings aqui. A dúvida é quem paga, né? Isso é os jornalistas para testar. Quem paga a imprensa? A federação? Não, mas o jornalista não precisa ser testado. Os jornalistas vão com a sua máscara, bonitinho, um fica ali, outro fica lá e deu. Não, mas eu entendo assim como vai no supermercado, assim como vai no posto de gasolina, assim como a gente está aqui mantendo a asepsia das mãos, a máscara, etc. E a distância, pronto, ninguém está se abraçando, ninguém está se beijando. Que é mas vem cá, qual é o teste que seria feito para o jornalista? Eu não estou falando teste sanguíneo, não é isso. Eu estou dizendo o teste do termômetro. O termômetro digital, aquele que é de aproximação, que a gente está. Ontem eu fui ao shopping. Sim. Né? O shopping total está fazendo isso. Todos os shoppings estão fazendo isso. Né? Parece que o cara está tomando um tiro na testa, né? Porque eles se apontam aquele negócio. É engraçado que eu perguntei para o cara disse, olha, eu não vi nenhum até agora com acima de 37 e tal. Então é isso aí, isso que eu estou dizendo, testa. Não é, ô Diogo, quando tu pergunta quem é que vai pagar, tu está fazendo referência ao teste sanguíneo. Não, o teste, né? Ou o teste, aquele, o outro, tal, né?
Que, aliás, tem o também... não é da garganta, do nariz, que, né? aliás, também com o volume de dinheiro que as empresas estão disponibilizando, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, devia ter teste de graça para todo mundo, porque eu não sei onde é que está indo esse dinheiro todo, né? Porque teste, máscara, pô, pelo amor de Deus, futebol tinha que estar voltando, não, tá, aglomeração, não tem problema, tudo bem, a gente... Mas jogar 22 caras ali no campo... Agora eu vou largar uma que os nossos amigos internautas aqui, se já estão discutindo, vão discutir mais ainda. Mas parece que a torcida não pode entrar em campo porque as torcidas estão ocupadas com outros assuntos, né, ultimamente. Parece que derivaram para outro campo, né? Outro campo, as torcidas. Sim. Isso é um assunto que a gente pode, depois, né, num outro programa, até trazer isso e debater, né? Se as torcidas têm, principalmente as organizadas, que já se envolvem na política do clube, se teriam que se envolver também numa política mais ampla, né? É outra confusão. Mas, enfim. Nada do Luciano? O presidente disse que para numa página que ele não consegue acessar. Ele disse assim, desculpa, mas eu acho que o problema sou eu. Eu falei, presidente, a gente está tentando lhe colocar há algum tempo já, né? Mas ele para numa tela azul e não consegue acessar. Uma pena, né? Um convidado que já tentou aí outras vezes. Não, mas se ele está nessa tela, que é a tela da plataforma, é porque ele já está em contato conosco. Ele já entrou com esse link... Já colocou ele o está nome tudo dele. habilitado, mas não nos vê nem nos ouve. Então, não sei. O presidente está tentando lá fazer o acesso. Me manda imagens e pede desculpa, mas a gente faz parte, né? Faz parte da tecnologia, né? Infelizmente. Mas seria uma boa ouvir ele, até porque o presidente ele tem uma responsabilidade muito grande, né? O primeiro ano dele à frente do mandato da Federação Gaúcha de Futebol e mais, né? O campeonato paralisado desse jeito. Né, ele já chegou a falar que temeu pelo fim do Campeonato Gaúcho, agora, né, parece que não há mais tanta temência assim, até porque se analisa com o retorno do futebol nos estaduais antes de qualquer outra perspectiva, né, mas faz parte, né, então é uma situação toda nova. Eu penso que o Luciano Oxman marcaria um golaço se ele retomasse o Campeonato Gaúcho o mais breve possível. Fizesse o contato que ele vem fazendo com as autoridades, mas retomasse aí o mais rápido possível o Campeonato Gaúcho. E aí deixasse, mesmo que, ao contrário do que disse o Vanderlei Luxemburgo, né, mas que se não voltasse em outros estaduais, que voltasse o Campeonato Gaúcho, se terminasse o Campeonato Gaúcho e deixasse as equipes aqui, né, já em preparação para as divisões várias do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Tá? Agora, teria que entrar num acordo com as autoridades governamentais, tanto do Estado quanto dos municípios. O problema é que os times têm que voltar a treinar, né, Rogério? Sim, mas não aí pode tem que fazer... dizer, vai voltar tal dia e os times nem terem treinado. Quem é que está treinando hoje aqui no Rio Grande do Sul? Grêmio, Inter e São José. E por que os outros clubes do interior não estão treinando? Alguns clubes, como Pelotas, por exemplo, primeiro porque não tem jogadores, né? O Colbaquini esteve conosco na sexta-feira. E outra também porque Pelotas não permite, né? Então, o município não permite o que na bandeira da Zona Sul do estado está liberado, né? Porque não existe nenhuma bandeira no estado do Rio Grande do Sul que proíba treinamentos, né? Então tem essa situação. Pois então é isso que é meio uma inconcebível, não dá para coletiva, entender. É um absurdo. Os jogadores são cercados de todos os cuidados profissionais, com médico, com tudo. E treino, o treino está sendo feito à distância, com preparo físico. Realmente eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que acontece na cabeça das pessoas. Por exemplo, a atividade esportiva, né? Conforme foi o decreto municipal aqui de Porto Alegre, que liberou as academias com aquelas restrições de todos os cuidados sanitários, né? O CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, hoje, inclusive, deixa o CT Ciclo 21 aí, hoje, inclusive, eu retomei a minha atividade, porque eu confesso, eu não consegui
nesses 2 meses, quanto tempo que nós ficamos em home office? Que a quarentena já está, 2 meses? 60 e poucos dias. Eu confesso que eu não conseguia fazer exercício em casa, né? Não me disciplinava para isso, não tinha estímulo para isso. Tá? Que bom que foi só para isso, né? Porque a gente vê que essa quarentena está causando mais prejuízos aí psicológicos, mentais nas pessoas, do que simplesmente o meu, que foi falta de vontade de fazer exercício. Mas, bom, voltando à história. Então, o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, tem até um vídeo que eu pedia que colocassem aí. Não estou fazendo conversa fiada, não. Eu já voltei devagar. Olha como é que está o CT. O CT está todo dividido, né, nos quadrados, né, com máscara, tá? E fazendo, né, a minha atividade física. Já retomei hoje de manhã. Tendo quadrados sempre com o distanciamento e ali com o vaporizador, que chama aquilo, é isso? Né? Para higienização, termina o exercício, você higieniza ali o equipamento que utilizou. Tá? Então, a atividade física retomando, inclusive o professor Leandro Brandão, para fazer frente aí ao prejuízo que ele tomou nesse período todo, ele está fazendo a promoção, a mensalidade é R$ 150, mas se você... Olha lá, eu estou higienizando ali o que eu utilizei. Se você fizer por 3 meses, né, cai para 130 a mensalidade. Se fizer por 6 meses, cai para 120 a mensalidade. Tá ok, Luciano? É o que me passam, que está ok o presidente Luciano Oxman. Então vamos ver se ele entra. Está aqui. Presidente Luciano Oxman, seja bem-vindo mais uma vez ao Virando o Jogo. E nós tivemos antes aqui o deputado federal Osmar Terra, que foi um crítico desse sistema que está sendo adotado aí por governadores e prefeitos, não é, de isolamento horizontal, e na opinião dele, o futebol já poderia voltar o mais breve possível, mas sem torcida, né? E a gente quer saber, né, do seu posicionamento a respeito desse momento e se nós estamos próximos da volta do futebol, pelo menos o Campeonato Gaúcho. Boa noite, presidente. Boa noite, Rogério. Boa noite, Diogo. Eu não consigo ver mais quem está aí no programa, mas meu boa noite a todos. Eu acho que a gente tem feito na federação nas últimas semanas, especialmente depois de o governador ter publicado a questão do distanciamento controlado, nós estamos monitorando semanalmente o andamento das questões das bandeiras e de como vai ficar essa situação dos órgãos de governo, para então nós começarmos a pensar na retomada efetiva do futebol gaúcho. Que a gente já está engatilhado, já está muito bem encaminhado, são as questões administrativas da competição, as alterações que precisávamos fazer, os ajustes que precisávamos fazer para que ela pudesse retomar do ponto de vista da competição efetivamente. Enquanto nós não tivermos uma liberação dos órgãos de governo e dos órgãos de saúde, nós vamos respeitar aquilo que as entidades superiores a nós têm demonstrado. É lógico que nós estamos trabalhando aí com 2, 3 cenários em termos de retomada e esperamos que possamos cumprir com a nossa intenção, que é a retomada a partir do mês de julho. Mas nós vamos aguardar efetivamente as decisões que vierem do governo do estado e das prefeituras envolvidas no Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que nós estamos caminhando aí para que possamos recomeçar também o futebol. O outro participante do programa é o nosso amigo, seu amigo também, o jornalista Fernando de Prímio. Diogo, uma questão? Um abraço, Fernando. Queria perguntar ao presidente, né, primeiro agradecer as tentativas aí. Já estamos quase no fim do programa, infelizmente. Mas para lhe agradecer, presidente, também perguntar... Problema entre a cadeira e o teclado. Não lhe preocupa um pouquinho o fato dos municípios estarem travando muito as situações? Eu sei que o senhor falou aí, né, que depende deles, depende dos seus superiores nesse quesito. Mas os municípios travam os times de treinarem. O Pelotas, por exemplo, né, o Coubaquini esteve conosco, falou sobre isso.
Não lhe preocupa um pouco, haja vista, né, que houve uma data já previamente estipulada, aí uma metade de julho, início de agosto, talvez? Sim, essas são entraves, né, ou são dificultadores que nós temos que enfrentar. Nós desde sempre imaginávamos essa situação envolvendo tanto o governo do estado quanto as prefeituras. Muita gente tem nos questionado nos últimos dias a possibilidade de o campeonato retomar durante o mês de junho já, por exemplo, uma antecipação dentro daquilo que nós prevíamos, e justamente essa situação dos treinamentos e de cada singularidade de cada região, de cada cidade, que nos impede de tomar qualquer atitude de uma retomada mais antecipada. Tem Pelotas que está passando por essa situação, acho que São Leopoldo aqui tem alguma situação também de dificuldade. A gente está trabalhando, temos feito nossos contatos com os governantes para buscar efetivamente com eles também, respeitando aquilo que eles determinem, uma retomada responsável do futebol gaúcho. Isso é importante, né? Porque pelo decreto do governo do estado pode ter atividade física, né? São algumas cidades, alguns municípios que estão bloqueando isso. Então essa informação dada pelo presidente Luciano Oxman é importante, que a federação está conversando com esses municípios, com esses prefeitos, né? Para que eu disse há pouco aqui que eu entendo que seria um golaço, né, seu, se já pudesse no início de julho voltar o Campeonato Gaúcho, um acerto agora com as prefeituras, os clubes já voltando a treinar, se preparando aí, porque teria um mês, né, vamos dizer que conseguisse essa semana ainda, e aí, início de julho, já teríamos talvez o primeiro campeonato estadual reiniciando aqui no Brasil. Pois é, Rogério, acho que a gente tem que ter um pouco de, lógico, tu sabes bem, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso, até mesmo porque me parece ser muito rápido, muito volátil essa situação aí do coronavírus, né? No sábado passado, domingo passado, nós tínhamos uma situação em termos de bandeiras no estado. Essa segunda já iniciou com uma mudança dentro desse desenho de estado bem diferente. O que a gente, lógico que a gente quer é retomar o futebol, né? Se a Federação Gaúcha for a primeira, for a última, isso aí para nós não tem, nós não estamos pensando nisso. O que a gente está querendo fazer é simplesmente deixar tudo organizado, inclusive com relação aos clubes também, para que quando houver a liberação a gente não perca tempo buscando as alternativas e as decisões administrativas que precisam ser tomadas. A gente sabe também que solicitar que os clubes retomem os seus treinamentos, por exemplo, agora no mês de junho ainda, acarreta uma folha de pagamento a mais e às vezes pode atrapalhar ainda mais o planejamento orçamentário que eles têm feito. Nós estamos conversando bastante com eles, clubes, e como disse, com os órgãos de governo. Fizemos um contato hoje já com o governo federal, através do Conselho Nacional do Esporte, buscando aquela questão envolvendo a alteração de regulamento. Isso está bem encaminhado e vamos deixar tudo pronto para que a gente consiga aí, com responsabilidade, retornar no mês de julho, se for na primeira semana, na segunda, enfim. Eu acho que o importante é que a gente retome e consiga concluir a nossa competição sem expor ninguém a qualquer tipo de risco. Bom, estamos chegando ao final do programa, né? Mas vamos marcar aí talvez uma próxima oportunidade para a gente falar mais a respeito disso. Quer saudar o teu amigo, Fernando de Prêmio? Um abraço para o meu amigo conselheiro, meu Luciano. Ex-conselheiro, né, Fernando? Não me complica aí. Um abraço. Mas eu acho que está faltando... que os homens me derrubem lá? Eu não queria ter a pretensão de imaginar que eu consigo, de longe, administrar o problema que vocês estão passando. Só acho que está faltando um pouquinho de pressão. Não podemos ficar simplesmente aceitando que os municípios, que os estados
achem que pode, que não pode. Eu acho que nós tínhamos que aumentar um pouquinho essa dose de pressão aí para voltar logo ao futebol. Mais pressão do que bom. o Luciano está tomando. Respeitosamente divirjo da tua, da tua colocação. Acho que nós precisamos ser, antes da questão da pressão, acho que a gente precisa ser responsável, né? Sei que tu és uma pessoa extremamente responsável, um dirigente aí renomado, que conhece bastante a questão, mas dificilmente a federação vai fazer qualquer tipo de pressão nesse sentido, especialmente numa situação como essa. Em outras, a gente até pode fazer algum outro tipo de movimento, mas nesse que envolve uma série de circunstâncias que fogem ao alcance desportivo, acho que a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia e entender também a questão envolvida aí no governo do estado, nas prefeituras também, porque eles também têm uma responsabilidade suas também. Então, vamos devagar que a gente volta com responsabilidade. Tá certo. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Virando o Jogo. Um forte abraço. Obrigado, Rogério. Um abraço aí. Eu acho que eu agora aprendi a acessar o link de vocês aí. Vai dar mais certo da próxima vez. Aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez abraço. E obrigado a vocês que nos acompanharam aqui, os que participaram pelo Facebook, né? E foi muito legal isso, que houve um debate entre os nossos internautas aí. Fernando de Prime, obrigado. Um abraço, obrigado. Convocação de última hora que eu fiz e sempre presente. Estaremos aqui sempre. Um abraço. Valeu, Diogo. Já preparando o Virando o Jogo de amanhã também, tá certo? Sim. Fiquem na audiência porque o Cadu Oliveira está chegando aí com o Dois Toques e os seus convidados. Voltamos amanhã, 8h15 da noite. Até amanhã. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Prorrogue seu empréstimo sem complicações direto no aplicativo.